Ahn, minha história é interessante. Sou nigeriano, morava em Brasília na minha infância e meu pai era um embaixador em Brasília ah, e, e nasci em Japão. Então, é engraçado. Às vezes as pessoas falam: que é isso, negro que é japonês? Ah, e agora estou em Miami. Mas bom, vamos falar sobre a grandiosa graça, o evangelho da graça de Deus em Cristo. Eu sei que eu não já falei que eu não gosto de ler em português, então eu acho que alguém vai ler por mim, né? Sim? Caroline? Salomão? Alguém? Sim, Ana? acho que a Ana vai ler. Isso, eu. Ana que vai ler, ela está Tá bom. preparando aqui. Não, tá bom, legal. Bom, a graça é alguma coisa que às vezes é difícil para a gente. Eu sei que para mim eu fui batizado 10 anos atrás e foi ótimo. E quando eu tornei um discípulo, eu pensei, poxa, todo mundo tem que saber a verdade. A verdade é a verdade. Quando eu estava estudando a Bíblia, alguma coisa que eles perguntaram era, Leke, você quer saber a verdade? E eu pensei e falei, claro, eu amo a verdade. E é por isso que eu fui batizado, a verdade. Eu sei que Jesus ressuscitou, eu sei que a palavra de Deus é bem forte, que é a verdade. E eu sei que Deus tem essa graça, né? Mas para mim, eu acho que eu estou aprendendo, mas quando eu tornei um discípulo, eu falei verdade. Vamos falar sobre a verdade. E eu acho que às vezes a gente são assim, só querem falar sobre a verdade, em vez de a verdade e graça. E isso, eu acho que isso é o evangelho da graça. Então a gente tem 3 pontos. Eu não posso ver o negócio. 3 pontos. O primeiro ponto é graça deve ser aceita, é um presente. O segundo ponto é graça não é conquistada, não por obras. E a terceira é a graça é um reino onde se faz o bem. Onde se faz o bem. O primeiro ponto, vamos ler Efésios capítulo 2. Versículo 1 até 10. Do 1 a 10? Por favor. Muito obrigado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça,
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Amém. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a graça é que você tem que... a graça de Deus é alguma coisa que você tem que aceitar. Sinceramente aceitar. E eu acho que tem duas coisas que você tem que saber sobre o primeiro ponto. A graça deve ser aceita, é um presente. Mas você tem que saber se é um presente que eu tenho que abrir. E a pessoa que está abrindo essa presente é um pecador. Se você está estudando a Bíblia com uma pessoa e você não gosta de falar sobre a graça, eu acho que essa pessoa vai ter o coração de eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o melhor por Deus. Mas eles não são motivados de graça, né? Vai ser, eu tenho que ser perfeito e eu tenho que fazer assim. A primeira coisa é, poxa, você é um pecador. E você tem que aceitar o ótimo graça. É um presente. E se alguém sabe isso, eu acho que eles vão querer trabalhar. Eles vão querer orar. Eles vão querer estudar a Bíblia com as pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa é que eu estava no reino do diabo. Mas Deus tinha graça na minha vida. Às vezes a gente esquece isso, sendo discípulos, pensando, poxa, eu sou leque, sou ótimo, eu gosto de pregar, vamos lá, isso, gente. É assim, às vezes a gente gosta de comparar. Olha, gente, ela é tão bonita. Eu sou feio. Eu sei que eu sou feio. Como? Eu estava orando e Deus falou, cara, você é feio. Às vezes é assim, mas talvez você é feio, mas você tem graça. Amém? A segunda coisa que eu acho que você precisa é que a gente tem que saber e viver e falar para as outras pessoas que você está vivo em Cristo. Que você está vivo em Cristo. O que significa viva ou vivo em Cristo? Alguém pode falar? O que é em Cristo? O que significa em Cristo? Seria uma forma de união, vivo nele. É? Alguém mais? Eu acho que talvez você só viver através dele, não sei. Ok. Isso, mustache, vamos. Quando você fala, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo. Em Cristo significa que você foi batizado. Alguém que é em Cristo é uma pessoa que foi batizada. Alguém pode ler isso? Romanos capítulo 6, versículo 4, 10, 11, 14. Ana, eu acho que vai ler, né? Sim.
Obrigado. Imagina. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. É assim, se você está estudando a Bíblia com alguém, com uma pessoa, o jeito que eles aceitam esse presente é batismo. Batismo. Você lembra quando você foi batizado? Você lembra? Isso foi presente. Que você está com Deus. É por isso que eu estudo a Bíblia com pessoas. Não só a verdade, porque sendo um cristão, claro, é verdade. Mas você tem a graça também. A graça de Deus. Às vezes a gente gosta de falar sobre versículo 4 até versículo 13. Mas tem versículo 14 também. Que fala, vocês não são no domínio do pecado. Mas vocês são debaixo da graça. É por isso que batismo não é um trabalho. É um trabalho. Não, é um presente. Às vezes eu gosto de estudar a Bíblia com as pessoas aqui às vezes as pessoas são religiosas, talvez uma outra igreja, alguma coisa assim. E eles falam, eu não sei, batismo é um trabalho? É. Trabalho de Deus. Você pode ler isso, Colossenses 2. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém. É assim, batismo. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas pensam, discípulos pensam, poxa, Deus está comigo? Corona, né? Coronavirus. Deus ainda? Deus, você está tirando uma soneca? Que foi? Deus, você está comigo? Claro. Você abriu a presente. Imagina se alguém fala, não. Eu tenho que trabalhar para ser salvo. Não. Colossenses capítulo 2 fala, você abriu a presente. É assim. Fala, um trabalho, mas é um trabalho de Deus. Por que eu estou falando isso? Imagina se, eu não sei, vocês são brasileiros, então vocês gostam ou jogam futebol. Imagina se Neymar falou, Caio, eu quero dar um presente para você. Mas, e é 40 milhões de dólares. Não reais. E eu quero dar esse presente para você. Imagina se Caio ia dizer, eu não sei, cara. Se eu fosse abrir, vai ser um trabalho, né? Claro que não! Você foi batizado. Eu acho que Deus fez isso porque às vezes a gente querem
pensar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu errei e agora eu tenho que fazer o melhor. O melhor foi abrindo o presente de Deus. Isso que eu acho que isso é bem importante, porque você pode acordar e dizer, sou cristão, tenho a graça de Deus. Abrir o presente. Eu acho que a graça está com você hoje. E é ótimo, porque às vezes as pessoas pensam como a igreja em Galatas, capítulo 1. Você não precisa ler, mas eles estavam tentando ganhar a salvação. E Paulo disse, não é. Eu acho que a primeira coisa, sabendo sobre a graça, falando sobre a graça, é que graça deve ser aceita. Deve ser aceita. Você tem que saber, foi um pecador, estava no domínio do diabo, mas abri o presente que Deus me deu. E todos vocês que foram batizados, que é todos nós, abrimos a presente. Todo mundo tem a graça. A graça de Deus é Deus dando o inimigo um flor de amor. E quando eu estou estudando a Bíblia com pessoas, eu falo, poxa, it's not looking good for you. Não é muito bom para você agora, porque você... Eu estava estudando a Bíblia ontem com um rapaz, e eu disse, você quer ser salvo? E ele disse, eu acho que sim. E eu falei, você sabe que você está no domínio do diabo? E que você pode abrir esse presente? E ele disse, tá bom, eu quero ser salvo. Você falou assim, eu acho que eu quero ser salvo. Eu gosto de falar assim, porque a verdade é que as pessoas precisam da graça. A segunda coisa, segundo ponto, graça não é conquistada. Graça não é conquistada. Eu gosto de pensar como é que Jesus encontrou as pessoas. Você pode... Jesus trouxe a verdade e a graça. Graça não é alguma coisa que você tem que trabalhar para receber. Graça não é conquistada. Jesus, quando ele estava falando com a mulher adúltera, ele disse, poxa, você é uma pecadora, né? Mas deixa essa vida. Ele não estava dizendo, o que é isso? Tá sério? Não. Ele falou, tem graça. Deus, com Adão e Eva, Deus cobriu a vergonha deles. Uau! A caráter de Deus é a primeira coisa, em Salmo 103. É o quê? Deus ele tem montes de graça, compaixão. Eu estou pensando em inglês. God is gracious, compassionate, slow to anger. Ele não quer ser zangado. E ele ama. Graça é alguma coisa que você mostra
se alguém falou sobre sua vida, eles vão dizer, uau, essa pessoa tem a verdade, mas também mostra muito, 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 um monte de graça. Jesus, falando sobre os perdidos em Lucas, capítulo 15, Deus tem uma festa quando ele está dando graça. Às vezes eu acho que é um pêndulo. Graça é um pêndulo. Às vezes a gente pensa, tem que trabalhar, eu vou pecar. Não é alguma coisa grande, eu tenho graça. E eu acho que os dois são errados. O próximo. Obrigado, Caroline. Às vezes é assim. Às vezes tem pessoas que são dependentes do desempenho. Eu tenho que ganhar a graça de Deus. E às vezes eles pensam, poxa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, tem 3 estudos, e eu acho que eu vou batizar hoje à noite. E acaba perdendo a graça de Deus. Talvez, como eu disse, é assim, você está comparando, eu acho que eu posso pregar como ele, melhor do que ele. Talvez seu cristianismo é uma novela, né? Eu não vou falar com ela, porque eu não sei. Ela não está fazendo um pão espiritualmente. que é isso? Você é um pecador também. O quê? E você pensa, eu vou ganhar. Eu vou ganhar o favor de Deus. Eu vou ganhar essa graça. Talvez você é tem alguns que são perfeccionistas, que pensam, poxa, eu errei. Eu tenho que ser punido. Às vezes eu sou assim. Quando eu erro ou se alguma coisa aconteceu, eu penso, é por isso que eu não falo português, porque eu não gosto de errar. Vocês estão aqui ouvindo alguém que fala inglês 100% e eu estou pensando, eu quero compartilhar a graça, mas eu não sei, não é perfeito. Quando o Salomão falou, Leque, eu quero que você fala com o nosso CTP, eu disse, Salomão, eu não gosto de errar, eu sou um perfeccionista. Ele disse, come on, Leque. Vocês conhecem ele. Come on, Leque, você é um grande homem. Vamos, Leque. Eu não sei. Talvez não era um bom picture, uma figura do Salomão, mas eu sou um perfeccionista e às vezes eu tenho que orar, Deus, muito obrigado que você tem graça. Talvez você tenha orgulhos nas obras, pensando que você é melhor do que outros. Às vezes você é assim, que você está falando da minha vida. E as pessoas que abusam graça. As pessoas que abusam, o abusador da graça. Você já ouviu falar, eu vou pecar agora e pedir desculpas depois. A Bíblia disse que você deve ser condenado por isso. Se você quer pecar agora e pedir desculpas depois, Romanos fala, você deve ser condenado. Uau! Se você abusa a graça de Deus, você gosta de
justificar o pecado. Não não é sexo. É olhando. Não é ciúmes, é perfumes. Eu não sei, não é. Não, você está abusando a graça. Ou, eu sei, eu sou uma cristã, mas eu gosto de trabalhar. Eu não quero ficar, eu não quero ir para o culto, eu não quero. É assim às vezes quando você está liderando alguém e as pessoas pensam, eu não sei se eu quero obedecer a palavra. Você esqueceu que você estava no domínio do diabo e a graça de Deus entrou na sua vida. E graça é o jeito que a gente pode obedecer. E eu gosto dessa. Deus conhece Ele conhece meu coração. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus. Talvez você não fala isso, mas você pensa assim. Os dois, dependente do desempenho e abusando a graça de Deus, esse pêndulo é assim às vezes. E eu acho que os dois são errados. Dependente do desempenho foi os fariseus, né? Eu sou melhor. Jesus, quem é você? Ou as pessoas que abusou a graça de Deus, as israelitas. Deus salvou, eles disseram, mas você, o que você está fazendo, Deus? Eu sei que você partiu as águas e estão aqui, você tá dando comida para a gente cada dia, mas eu não sei. Eu vou pecar agora e depois dizer, não, Deus, por favor. É o histórico das israelitas. Mas eu acho que o jeito que é certo, a graça, é Jesus. É Jesus. Ele tinha grande convicção em pecados, mas ele sabia que nós somos seres humanos. E ele sabia que todo mundo precisa da graça. E ele andou com graça. João capítulo 1 falou assim. Então, o que é graça? Ponto número 3. Graça é um domínio. É um domínio. Um estado para o bem. Ana, você pode ler Efésios capítulo 2, versículo 10, por favor? Posso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo estava falando, poxa, não era muito bom para vocês, mas vocês abriram o presente. E ele disse, vocês foram batizados. É isso que capítulo 2, versículo 3 e 4 fala aqui. Vocês morreram com Jesus e ressuscitou. Abriu o presente. E essa presente é de graça. A graça. E a graça é um domínio que, se você cai no quê?
Na graça. Mas, Leico, peraí. Você pode cair da graça? Você pode cair da graça? Sim. Se você abandona o fé, Hebreus capítulo 12 e também Gálatas capítulo 5 fala, se você está trabalhando para a graça ou se você abandona o Espírito, você pode cair da graça. Então, você pode cair na graça e cair da graça. Então, a gente não quer ser dependente do desempenho. Versículo 10 fala que Deus tem trabalho para a gente. A gente não quer abusar graça. A gente quer ser motivado por causa da graça. O meio do pêndulo é Jesus. Andando na verdade e na graça. Terceiro ponto, mostra que graça é onde o lugar, o reino que você obedece com um coração humilde. Ana, você pode ler as duas escrituras aqui, por favor? Sim. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Peraí, essa escritura é ótima! Uau! Você foi batizado, Romanos 6, e fala que você deixou a lei. E agora está debaixo da graça. Está debaixo da graça. De maneira nenhuma. Você não é escravo do pecado que leva à morte, mas obedecendo. Uau! Por que você obedece a Deus? Eu acho que, em parte, deveria ser a graça de Deus. A graça de Deus. Ana, você pode ler. Obrigado. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É assim, a graça ensina. A graça ensina a obedecer. A graça ensina a ser humilde. Eu tenho um monte de histórias de pessoas, discipuladores, tendo graça na minha vida. Eu lembro, eu gostei de uma irmã e eu eu escrevi a note. How do you say a note? Like Uma nota, uma cartão, talvez. um cartão de amor. Um cartão. Eu sabia que ela gostava de mim, ela estava falando comigo, mas alguém falou, cara, você sabe que ela está falando com ele também? Eu pensei, poxa, eu tenho que falar meu amor.
Então, eu escrevi um cartão de amor. Eu não falei amor. Eu falei todas as coisas de amor. E meu discipulador falou, Leque, Deus te abençoe. Tem um monte de histórias. Sendo uma cristã de graça, ensinando. Eu tenho mais, mas não tem tempo para falar. A segunda, graça é um reino que você está aprendendo ser grato por cada lugar na sua vida. Romanos capítulo 2 fala que Deus te abençoou. Você deve arrepender. Sendo grato. Eu acho que alguém está... Eu acho que alguém está indo... Bom, mas a graça em cada lugar você tem que ser arrependido, like you have to repent. Você tem que arrepender, sendo grato, ficando feliz. Poxa, você acha que eu tenho que crescer? Muito obrigado, muito obrigado. Se alguém fala, eu acho que você tem que crescer assim. Ou talvez você tenha que crescer falando ou pregando sobre graça. Cara, muito obrigado. Obrigado. E a graça não é alguma coisa que você tem para pecar. Mas é um reino que você pode viver com liberdade. Sentindo, uau, eu sou livre. Eu sou livre. Próximo. A graça de Deus é que você aceita o amor de Deus. Ana, você pode ler isso, por favor? Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Peraí. Mas... Obrigado. Paulo está dizendo, cara, sou um pecador. What? Não, eu não mereço isso. Não merece isso. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Às vezes você tem que falar assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Sou um pecador. Mas a graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça comigo não foi inútil. Trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu preciso aceitar se você é um perfeccionista ou se você gosta de abusar a graça. Os dois têm que aceitar graça. E com isso, uma graça, um reino que você está livre para crescer. Você não está crescendo para ser melhor do que essa pessoa ou
mostrar você, eu sou muito bom e eu estou melhorando espiritualmente. Não é assim. Eu sou motivado pela graça de Deus. Você é motivado pela graça de Deus? Por que você estuda a Bíblia com as pessoas? Por que você quer ser um líder? Por que você quer crescer? Segundo Pedro, capítulo 1, tem uma lista de crescimento. E fala que é por causa da graça de Deus. Gente, a graça de Deus é ótimo, é o jeito que a gente tem que viver. A graça, ponto número 1, deve ser aceita. É um presente. A graça, número 2, não é conquistada. Não é por obras. A graça é um reino onde se faz o bem. É um motivador de boas obras. Isso é a graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 19 a 24, fala assim. Ana? Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Como é que você pode sofrer e ainda ser feliz? Como é que você pode orar na areia com outros presbíteros e dizer as pessoas, vai ter algumas pessoas que caiam espiritualmente. Mas vamos lá, gente. Vamos completar o ministério que o Senhor Jesus falou para a gente, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Obrigado, gente.